Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 18 de junho de 2024, Ezequiel 27. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, cante uma canção de enterro para Tiro, aquela cidade que fica à beira do mar e faz comércio com todos os povos que vivem no litoral. Diga que o Senhor Deus está dizendo isto. Tiro, você se orgulhava da sua beleza perfeita. O mar é o seu lar. Os seus construtores a fizeram parecida com um belo navio. Na construção usaram pinho do Monte Hermon e para o mastro usaram um cedro do Líbano. Pegaram carvalho de Bázan para fazer os remos. Fizeram os seus convés de pinho de Chipre e o enfeitaram com marfim. As suas velas eram de linho bordado do Egito, velas reconhecidas de longe. Os seus toldos eram de tecido fino, de púrpura da ilha de Chipre. Ó Tiro, os seus marinheiros eram os seus próprios homens experientes, e os seus remadores eram das cidades de Sidom e de Arvade. Os carpinteiros do navio eram homens de biblos, bem preparados, marinheiros de todos os navios do mar faziam negócios nas suas lojas. Soldados da Pérsia, Lídia e Líbia serviam no seu exército. Eles penduravam os seus escudos e capacetes nas suas barracas. Eles conquistaram a glória para você. Soldados de Arvade ficavam de guarda nas suas muralhas e homens de Gamade guardavam as suas torres. Eles penduravam os escudos nas suas paredes. Foram estes que fizeram com que você ficasse bonita. Você fazia negócio na Espanha em troca das suas muitas mercadorias. Você recebia prata, ferro, estanho e chumbo. Você fazia negócios na Grécia, Turbal e Meseque e trocava as suas mercadorias por escravos e objetos de bronze. Você trocava as suas mercadorias por cavalos comuns, por cavalos de guerra e por mulas de Bet-Torgama. A gente de Rhodes negociava com você. Em troca dos seus artigos, moradores de muitas terras do litoral davam a você marfim e madeira de Érbano. O povo da Síria comprava os seus muitos produtos e as suas mercadorias. Em troca das suas mercadorias, eles davam esmeraldas, tecidos de púrpura, bordados, linhos finos, corais e rubis. Judá e Israel pagavam as suas mercadorias com trigo de Minite, mel, azeite e especiarias. Damasco negociava com você em troca dos seus muitos produtos. Davam vinho de Elbon e lã de Saar. De Uzal trazia para você vinho, ferro trabalhado e especiarias que trocavam pelos seus artigos. Em troca dos seus produtos, o povo de Dedã oferecia mantas para cavalo. Os árabes e as autoridades de Quedá pagavam as suas mercadorias com carneirinhos, carneiros e bodes. Em troca das suas mercadorias, os negociantes de Sabá e Ramá davam as mais finas especiarias, pedras preciosas e ouro. As cidades de Arã, Carne e Éden, os comerciantes de Sabá, a cidade de Azul e Quilmade, todos faziam negócios com você. Eles lhe vendiam roupas de luxo, tecidos de púrpura, bordados, tapetes de várias cores e cordas e cordões bem traçados. As suas mercadorias eram levadas em grupos de grandes navios cargueiros. Tiro, você parecia um navio no mar carregado com carga pesada.
Quando os seus remadores levaram você para o mar alto, o vento leste a fez afundar longe de terra. Toda a riqueza da sua mercadoria, todos os marinheiros da tribulação, os carpinteiros do navio, os seus comerciantes, cada soldado que estava no navio, todos se perderam no mar, quando o navio afundou. Os gritos dos marinheiros que se afogaram foram ouvidos até na praia. Todos os navios estão agora abandonados e todos os marinheiros foram para a terra firme. Todos eles choram amargamente por você, jogando pó na cabeça e rolando nas cinzas em sinal de tristeza. Por sua causa, eles raspam a cabeça e vestem roupa feita de pano grosseiro. Chorando com o coração amargurado, eles cantam para você esta canção triste. Quem pode se comparar com Tiro, que agora está em silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram carregadas através dos mares, você satisfazia as muitas nações. Com as riquezas dos seus bens, você enriqueceu os reis da terra. Agora, você está no fundo do mar, está afundada nas profundezas do oceano. Os seus bens e todos aqueles que trabalhavam para você desapareceram junto com você no mar. Todos os moradores do litoral estão apavorados com o que lhe aconteceu. Até os reis estão apavorados e o medo está escrito na cara deles. Você se acabou para sempre e os comerciantes no mundo inteiro estavam apavorados com medo que aconteça com eles o mesmo que aconteceu com você. Ezequiel 28. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, diga ao rei da cidade de Tiro que eu, o Senhor Deus, digo isto a ele. Cheio de orgulho, você diz que é um Deus. E diz que, como Deus, você está sendo sentado num trono, cercado pelos mares. Você quer ser um Deus, porém é mortal e não divino. Você pensa que é mais sábio do que Daniel. Pensa que ninguém pode esconder de você nenhum segredo. A sua sabedoria e sua inteligência o enriqueceram com tesouros de ouro e prata. Você fez bons negócios e continuou aumentando os lucros, e como você tem orgulho da sua riqueza. Pois agora eu, o Senhor Deus, digo isto: você pensa que é sábio como um Deus, e por isso eu farei com que estrangeiros muito cruéis o ataquem. Eles destruirão todas as riquezas que você conseguiu com a sua inteligência e sabedoria. Eles o matarão e o mandarão para um túmulo de água. Quando eles chegarem para matá-lo, será que você ainda vai dizer que é um Deus? Quando enfrentar os seus assassinos, você será mortal e não divino. Você morrerá como um cachorro nas mãos de estrangeiros pagãos. Eu, o Senhor Deus, dei esta ordem. O Senhor falou comigo outra vez. Ele disse: Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isto. Você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado e até
até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Você foi tão desonesto nas compras e vendas que os seus lugares de cultos foram profanados. Por isso, pus fogo na cidade e a queimei completamente. Todos os que agora olham para você estão vendo que você virou cinzas. Você está acabando para sempre, e todas as nações que conheceram estão apavoradas com medo que aconteça a mesma coisa com elas. O Senhor me disse: Homem mortal, fale contra a cidade de Sidom. Diga ao povo dali que eu, o Senhor Deus, digo o seguinte: Sidom, eu estou contra você por causa daquilo que vou fazer com você. Todos me louvaram. Quando eu castigar os seus moradores, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor e que sou santo. Eu lhe mandarei doenças e farei com que corra sangue nas suas ruas. Você será atacada de todos os lados e todos os seus moradores serão mortos. Assim, você ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor disse: Os povos vizinhos que trataram Israel com desprezo nunca mais o ferirão, como se eles fossem espinhos e roseiras bravas. E eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. O Senhor Deus disse: Eu vou trazer de volta o povo de Israel de todos os países por onde os espalhei, e todas as nações ficarão sabendo que eu sou santo. O povo de Israel viverá na sua própria terra, a terra que dei a Jacó, meu servo. Ali eles vão viver em segurança, vão construir casas e fazer plantações de uvas. Eu castigarei todos os seus vizinhos que os trataram com desprezo, e Israel ficará seguro. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Deus, que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Ezequiel 29. No 10º ano do nosso cativeiro, no dia 12 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, fale contra o rei do Egito. Diga-lhe como ele e toda a terra do Egito serão castigados. Diga que o Senhor Deus está dizendo isto ao rei do Egito. Eu estou contra você, crocodilo monstruoso deitado no rio. Você diz que o rio Nilo é seu, que você mesmo o fez. Mas eu porei um gancho no seu focinho e farei com que os peixes do seu rio fiquem agarrados em você. Então eu o puxarei para fora do rio Nilo com todos os peixes agarrados em você. Eu o jogarei no deserto e todos aqueles peixes também. O seu corpo ficará largado no chão e não será sepultado. Eu o darei às aves e os animais selvagens como alimento. Assim, todo o povo do Egito ficará sabendo que eu sou o Senhor diz ao Egito. Os israelitas se apoiaram em você, mas você foi um bastão fraco. Quando eles se apoiaram, você quebrou, murchou o ombro deles e fez com que torcesse as costas. Por isso, eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo que farei com que homens o ataquem com espadas e eles matarão a sua gente e os seus animais. O Egito vai virar um deserto vazio. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você diz que o rio Nilo é seu e que foi você que o fez, e por isso eu estou contra você e contra seu rio Nilo. Farei com que todo o Egito vire um deserto vazio.
desde a cidade de Migdol, no norte, até a cidade de Azul, no sul, e até a fronteira da Etiópia. Nenhuma pessoa ou animal passará pelas suas terras. Durante 40 anos, o Egito ficará sem moradores. Farei do Egito o país mais deserto do mundo. Durante 40 anos, as cidades do Egito ficarão arrasadas, mais arrasadas do que quaisquer outras cidades. Farei com que os egípcios se tornem refugiados, fugirão para todos os países e viverão no meio dos outros povos. O Senhor Deus disse: Depois desses 40 anos, trarei os egípcios de volta das nações por onde os espalhei. Eu os deixarei viver no sul do Egito, a região de onde vieram. Ali eles serão um reino pequeno, o mais fraco de todos, e nunca mais dominarão outras nações. Eu os diminuirei tanto que não serão capazes de dominá-las. Israel nunca mais dependerá da ajuda deles. O que aconteceu com o Egito fará com que o povo de Israel lembre como estava errado em confiar nos egípcios. Então Israel ficará sabendo que eu sou o Senhor Deus. No ano 27º do nosso cativeiro, no primeiro dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, escute. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou a cidade de Tiro. Ele obrigou os seus soldados a carregarem tanto peso que os cabelos deles caíram e os seus ombros ficaram esfolados. Mas nem o rei, nem o seu exército conseguiram nada como pagamento pelos seus esforços. Agora eu, o Senhor, Deus, digo isto: darei a terra do Egito ao rei Nabucodonosor. Ele vai pegar todas as riquezas do Egito e vai levá-la como pagamento para o seu exército. Eu darei a Nabucodonosor o Egito como pagamento pelos seus serviços, pois o seu exército está trabalhando para mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Quando isto acontecer, farei com que o povo de Israel fique forte. E você, Ezequiel, vou dar licença para falar, onde todos possam ouvi-lo. E assim eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel 30. Novamente o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, profetize e anuncie o que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Gritem o seguinte: diga, dia de terror. O dia está perto, o dia em que o Senhor vai agir. Um dia de nuvens e de castigo para as nações. Haverá guerra no Egito e grande sofrimento na Etiópia. Muitos serão mortos no Egito, o país será roubado e arrasado. Esta guerra também matará os soldados contratados da Etiópia, Lídia, Líbia, Árabe e Cube, e até do meu próprio povo. O Senhor disse: desde Migdol, que fica no norte, até Zoan, que fica no sul. Todos os que defendem o Egito serão mortos em batalha. O orgulhoso exército egípcio será destruído. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. O país será o mais deserto do mundo e as suas cidades serão completamente arrasadas. Quando eu incendiar o Egito e aqueles que o defendem estiverem mortos, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Quando aquele dia chegar e o Egito for destruído, mandarei mensageiros em navios para porem medo no povo descuidado da Etiópia. E esse povo ficará apavorado, e aquele dia está chegando. O Senhor Deus diz: Usarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para acabar com a riqueza do Egito. Ele e o seu exército violento virão para arrasar o Egito. Eles atacarão com a espada, e a terra dos egípcios ficará cheia de mortos. Secarei o rio Nilo, entregarei o Egito a homens maus, estrangeiros, arrasarão o país todo. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus disse: Também destruirei os ídolos e os falsos deuses e merfins.
Não ficará ninguém para governar o Egito. Espalharei o terror no meio do povo. Farei com que o sul do Egito vire um deserto e porei fogo na cidade de Zoan, no norte. Castigarei Tebas, a capital. Derramarei a minha ira sobre a cidade de Pelúsio, a grande fortaleza do Egito, e acabarei com a riqueza de Tebas. Incendiarei o Egito e Pelúcio se retorcerá de dor. As muralhas de Tebas serão derrubadas e a cidade será inundada. Os moços das cidades de Heliópolis e Bubastes morrerão na guerra, e os outros moradores serão levados presos. Quando eu quebrar o poder do Egito e acabar com a força de que tanto se gaba, a escuridão cairá sobre a cidade de Táfnis, uma nuvem cobrirá o Egito, e os moradores de todas as suas cidades serão levados prisioneiros. Assim castigarei o Egito, e aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. No ano 11º do nosso cativeiro, no 7º dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, eu quebrei um dos braços do rei do Egito. Ninguém amarrou o braço dele, nem pôs num tipóia, a fim de que sarasse e ficasse forte, e assim ele pudesse usar de novo a espada. Agora eu, o Senhor Deus, digo isso. Eu estou contra o rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, tanto o bom como o que está quebrado, e a espada cairá da mão dele. Espalharei os egípcios pelo mundo inteiro. Aí farei com que os braços do rei da Babilônia fiquem fortes e porei a minha espada nas mãos dele. Porém quebrarei os braços do rei do Egito, e assim ele gemerá e morrerá na frente do seu inimigo. Sim, farei com que o rei do Egito fique fraco e darei força ao rei da Babilônia. Quando eu lhe der a minha espada e ele a apontar para o Egito, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Espalharei os egípcios pelo mundo. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel 31. No 11º do nosso cativeiro, no ano 11º do nosso cativeiro, no dia 1º do terceiro mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, diga o seguinte ao rei do Egito e todo o seu povo: Como você é poderoso, como o que posso comprá-lo? Como você é poderoso, com o que posso comprá-lo? Você é como um cedro no Líbano, com galhos lindos cheios de folhas, uma árvore tão alta que chega até as nuvens. Havia água para fazê-lo crescer e rios debaixo da terra para alimentá-lo. Regaram o lugar onde a árvore está crescendo e fizeram com que ribeiros regassem todas as árvores da floresta. Por ter sido bem regado, o cedro cresceu mais do que as outras árvores e os seus galhos ficaram grossos e compridos. Aves de todo tipo faziam ninhos nos seus galhos. Embaixo dele, os animais ferozes davam cria, e na sua sombra as nações do mundo descansavam. Como era linda aquela árvore, tão alta e com galhos tão compridos! As suas raízes chegavam até as correntezas profundas. Nenhum cedro no jardim de Deus podia comparar-se com ela. Nenhum cípreste teve galhos assim, e nenhuma figueira brava teve ramos iguais aos delas. Nenhuma árvore no jardim de Deus foi tão linda como aquela. Eu a fiz linda e assim e cheia de muitos galhos. No Éden, o jardim de Deus, todas as árvores a invejavam. Agora eu, o Senhor Deus, direi a vocês o que vai acontecer. A árvore cresceu tanto que chegou até as nuvens, mas conforme crescia, também aumentava o seu orgulho. Por isso, rejeitei a árvore e vou deixar que um rei estrangeiro a conquiste.
ela dará a ele o tratamento que a sua maldade merece. Estrangeiros cruéis a derrubaram e as abandonaram. Os seus galhos e ramos quebrados caíram em todos os vales e em todas as montanhas do país. Todas as nações que viveram embaixo da sua sombra irão embora. Os pássaros pousaram na árvore caída e os animais ferozes andarão por cima dos seus galhos. E assim, daqui em diante, nenhuma árvore, por mais bem regada que seja, crescerá tanto que os seus galhos cheguem até as nuvens. Todas elas estão condenadas a morrer, como seres humanos mortais, e a se juntaram com aqueles que descem para o mundo dos mortos. O Senhor Deus disse o seguinte: no dia em que a árvore descer ao mundo dos mortos, farei com que as águas que estão debaixo da terra a cubram, como um sinal de tristeza. Farei com que os rios parem e não deixarei que os muitos ribeirões corram. A árvore morreu, e por isso trarei escuridão sobre os montes Líbanos e farei com que sequem todas as árvores da floresta. Quando eu a lançar no mundo dos mortos, o barulho das suas quedas abalará as nações. Todas as árvores do Éden e todas as árvores do Líbano, as mais belas e as mais regadas, e que já estão no mundo lá de baixo, vão ficar contentes com as suas quedas. Elas irão com ela ao mundo dos mortos para se juntar com aquelas que já haviam caído. E todos os que viviam na sua sombra serão espalhados entre as nações. A árvore e o rei do Egito e todo o seu povo, nem mesmo as árvores do Éden eram tão altas e vistosas. Mas agora, como as árvores do Éden, ela descerá ao mundo dos mortos e se juntará aos que não foram circuncidados e aos que forem mortos na guerra. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel 32. No ano 12º do nosso cativeiro, no dia 1º do 12º mês, o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, cante uma canção de enterro a respeito do rei do Egito e diga-lhe isto: Você age como um leão no meio das nações, mas parece mais um crocodilo nadando e agitando a água do rio. Com as suas patas você tufa a água e suja os rios. Quando muitos povos se ajuntarem, eu, o Senhor Deus, o pegarei na minha rede e deixarei que eles puxem a rede para a praia. Eu o deixarei em lugar seco, eu o jogarei na terra e trarei todos os pássaros e animais do mundo para que comam a sua carne. Cobrirei montanhas e vales com o seu cadáver podre. Ensoparei a terra com o seu sangue, e ele cobrirá as montanhas e encherá os rios. Quando eu destruir você, cobrirei o céu e apagarei as estrelas. Esconderei o sol atrás das nuvens e a lua não brilhará mais. Apagarei todas as luzes do céu e lançarei o seu país na escuridão. Sou eu, Senhor Deus, que está falando. Você será destruído e eu espalharei esta notícia em país de que você nunca ouviu falar. As muitas nações vão ficar em confusão e espantadas com o que eu vou fazer com você. Quando eu agitar a minha espada, os seus reis ficarão apavorados. No dia em que você cair, todos eles tremerão de medo de perder a vida. O Senhor Deus continua a dizer ao rei do Egito: Você enfrentará a espada do rei da Babilônia. Deixarei que os soldados de nações cruéis peguem as espadas e matem milhares de egípcios. Eles arrasarão tudo aquilo de que você tem orgulho e matarão o seu povo. Destruirei o seu gado em todos os bebedouros e não haverá mais gente nem gado para sujar a água. Deixarei que as suas águas assente e fiquem claras e farei com que os seus rios
corra calmamente. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Quando eu fizer o Egito virar um deserto, abandonado e destruir todas as que vivem ali, as outras nações ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Esta é a canção de enterro que as mulheres das outras nações vão cantar para chorar pelo Egito e por todo o seu povo. Eu, Senhor Deus, falei. No ano 12º do nosso cativeiro, no dia 15 do primeiro mês, o Senhor me diz o seguinte: Homem mortal, chorem pela multidão de gente do Egito. Faça com que eles desçam ao mundo dos mortos junto com outras nações poderosas. Diga o seguinte: será que vocês são mais bonitos do que os outros? Pois vocês vão descer e se deitar na sepultura dos maus. Os egípcios cairão junto com aqueles que são mortos em batalha. Uma espada está preparada para matar toda a gente do Egito. Os heróis mais valentes e os que lutam pelo Egito recebem os egípcios quando esses entrarem no mundo dos mortos. Eles gritam: esses que não foram circuncidados morreram na batalha, desceram até aqui e aqui estão deitados. A Ázira está ali e em volta dela estão os seus túmulos dos seus soldados. Eles foram mortos em combate, e os túmulos deles estão nas profundezas do mundo dos mortos. Todos os seus soldados caíram em combate, e os túmulos deles estão em volta dos túmulos da Ázira. Mas antes eles haviam feito tremer de medo os que estão vivos. O país de Elão está ali, em volta estão os túmulos dos seus soldados. Todos eles foram mortos em combate e sem terem sido circuncidados. Desceram ao mundo dos mortos. Quando estavam vivos, eles espalharam o terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha. Elão está deitado no meio dos que foram mortos em combate, e os túmulos dos seus soldados estão em volta dele. Nenhum deles foi circuncidado, todos eles foram mortos em combate. Quando estavam vivos, eles espalhavam o terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha, fazendo companhia aos que foram mortos em combate. Os países de Meseque e Tubal estão ali, e em volta estão os túmulos dos seus soldados. Nenhum deles foram circuncidados, todos eles foram mortos em combate. Mas antes eles haviam causado terror na terra dos que estão vivos. Eles não foram sepultados com homens com homenagem como os heróis dos tempos antigos, que desceram ao mundo dos mortos com as suas armas. As suas espadas foram colocadas debaixo das cabeças e os escudos em cima dos corpos. Esses heróis tiveram poder para causar terror na terra dos que estão vivos. Será assim que os egípcios estarão esmagados no meio dos que não foram circuncidados e que morreram em combate. O país de Edom está ali com os seus reis e autoridades. Eles foram soldados corajosos, mas agora estão deitados no mundo dos mortos, junto com os que foram mortos, circuncidados e que morreram em combate. Todos os príncipes do norte e os moradores de Sidom estão no mundo dos mortos. Eles morreram sem terem sido circuncidados. O seu poder espalhava o terror, mas agora eles descem sem honra junto com os que foram mortos em combate e que estão deitados ali. Eles tomam parte na desgraça daquele que descem ao mundo dos mortos. O rei do Egito os verá e ficará consolado com a morte de todos o seu exército destruído em combate, diz o Senhor Deus. Eu fiz com que o rei do Egito deixasse os vivos apavorados, mas ele e o seu exército serão mortos e ficarão deitados junto com todos os não circuncidados que foram mortos em combate. Eu, o Senhor Deus, falei.